Tirar Eduardo Cudê do comando técnico do Inter nesse momento seria como aquela história de tirar o sofá da sala. Não é resolver o problema. O Inter tem outros problemas muito maiores do que Eduardo Cudê para resolver. Agora, isso não quer dizer que o Eduardo Cudê não precise ser cobrado. Isso não quer dizer que o Eduardo Cudê não esteja fazendo coisas erradas, porque ele está, e fazendo muita coisa errada. Ele precisa ser cobrado e não demitido. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui. Eu sou Cristiano Oliveira, peço para que você se inscreva no canal agora, dá um pause, te inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e o like, sempre o like para ajudar o canal a crescer, tá certo? Vamos lá! Tentarei ser breve. O Eduardo Cudê foi trazido no começo do ano para fazer o Inter jogar futebol de uma outra maneira. O Inter estava cansado de ser aquele time covarde com o Odair Helma, aquele time medroso, aquele time acadelado, aquele time que esperava o adversário jogar, que ficava com bloco baixo lá atrás, esperando a espreita de um contra-ataque, com um futebol muito aquém daquilo que a grandeza do Internacional exige. O Eduardo Cudê chegou para apresentar uma proposta de tomada de iniciativa, um futebol propriamente propositivo, um time que ataca, um time que fica com a bola, que sabe jogar, que tem repertório. Para isso ele foi trazido. Esse processo ele não se dá a curto prazo, ele é um processo de médio, longo prazo. E o Eduardo Cudê começou bem. Ele começou com 2 porradas na largada, aqueles jogos de pré-Libertadores, que ele passou com uma certa tranquilidade num jogo, teve alguma dificuldade contra o Tolima, especialmente depois que o D'Alessandro foi expulso, mas enfim, passou. Chegou à fase de grupos, largou bem no Campeonato Gaúcho, só que aí começaram a aparecer os problemas. O Eduardo Cudê tem apresentado uma dificuldade muito grande em Grenais, ele tem um retrospecto que é risível, que é patético em clássicos Grenais, e nos últimos jogos ele vem apresentando um modelo, um futebol absolutamente pobre. E aí eu volto naquela ideia de o que o Cudê foi, ou o que o Inter buscava quando tentou contratar o Eduardo Cudê e conseguiu. Esse futebol propositivo, de tomada de iniciativa, de um time para cima, de um time com personalidade, o Inter não tem mostrado. O Inter dos últimos jogos vem sendo, não no posicionamento, isso não, mas vencendo nas escolhas e na estratégia, aquele Inter do Odair que era criticado com razão, porque era insuficiente. O Inter do Grenal e o Inter do empate em casa contra o São Paulo foi um Inter com medo de atacar, foi um Inter excessivamente defensivo, foi um Inter com uma cautela gigantesca, foi um Inter acovardado. Tudo aquilo que o Eduardo Cudê foi contratado para desmanchar. Ele voltou a apresentar isso. Então ele precisa ser cobrado. O Eduardo Cudê não é mau técnico de futebol, o Eduardo Cudê tem bons conceitos, tem boas ideias e sabe apresentar. Se não soubesse apresentar, não teria feito a grande campanha que fez com o Rosário Central na Libertadores, não teria sido campeão argentino com o Racing e não teria chegado no Inter do jeito que chegou. Agora, ele tem que ser criticado. Não é demitido. A gente vive um momento na sociedade em que parece que só há 2 opções, o extremo de um lado e o extremo de outro. Vale para a política, ou você é extrema direita ou extrema esquerda, parece que quem está no meio não pode ter opinião, e vale para a sociedade, e valendo para a sociedade, vale para o futebol. O futebol não é um apêndice da sociedade, o futebol ele faz parte da sociedade, o futebol está integrado na sociedade. Então se o exemplo A ou B vale para eventos, para fenômenos sociais, vale também, evidentemente, para o futebol. E no futebol, as visões extremas, elas às vezes estão contaminadas, ou pelo amor ou pelo ódio. E daqui a pouco o meio termo é o caminho. O meio termo não é necessariamente ficar em cima do muro. O meio termo é olhar o que está acontecendo e pensar o seguinte, tá, tu vai tirar o Eduardo Cudê. Primeira pergunta que se impõe, vai trazer quem? Ou mais do que isso, vai deixar, agora que saiu o Alessandro Barcelos, que é o cara que entende de futebol, quem é que ficou no comando do Inter? O Marcelo Medeiros e o Caetano. Não são caras que não entendem, os dois conhecem futebol, especialmente o Caetano, que é um executivo remunerado para isso. Mas quando ficou nas mãos do Caetano buscar um técnico para o Inter o ano passado, ele foi buscar o Zé Ricardo.
E vocês lembram a tragédia que foi, né? Quase que o Inter não chegou na Libertadores. Aliás, saiu da zona de Libertadores, foi para pré e quase saiu da pré, com aquela campanha horrorosa que fez o Zé Ricardo no Inter ano passado. Então deixar nas mãos desses caras a busca por um novo técnico, não, né? Não pode. Aí é deixar a faca na mão da criança. Ela vai se cortar ou vai se matar. Não pode fazer isso. Então mantém Eduardo Cudê, deixa o Eduardo Cudê, mas com cobrança. Não é escalar o time, não é chegar o Medeiros e dizer, vem cá, vai jogar esse e aquele. Não é isso, tá? Não é isso. Mas é chegar e cobrar. Do tipo assim, ó, Tchatcho, porque gostam de chamar de Tchatcho. Tchatcho, chega de Zé Gabriel, tá? Deu. É um moledo. O time tem 3 setores, defesa, meio e ataque. Um setor estava pronto, que era a defesa. Então mantém a defesa. A defesa é Moledo e Cuesta, tá? Vamos partir daqui. Meio campo. Um armador tem que jogar. Tem Praxedes, tem D'Alessandro, tem... O Nonato não é essencialmente um armador, mas pode ser. Não pode entrar com Musto e Lindoso. Ele entrou assim no Grenal e no segundo tempo contra o São Paulo apresentou de novo Musto e Lindoso. Bom, o Diniz deu uma cartada assim fantástica, ele tirou um zagueiro, né? Ele disse, olha, por que eu tenho 2 zagueiros e o Inter não ataca? Vou partir para cima também. Então o Eduardo Cudê tem que ser cobrado. O Inter tem problemas políticos que são muito maiores do que os problemas do seu técnico nesse momento. O Inter tem problemas de elenco sim, mas mesmo tendo problemas de elenco, dá para jogar mais com esse grupo, porque já jogou esse ano mais com esse grupo que tem. Então assim, demitir o Eduardo Cudê é só criar mais um problema e pode ser um problema chave para o Inter para a sequência da temporada. Eu repito, vocês lembram quando esse futebol do Inter, esse departamento, teve que escolher um técnico ano passado? Deixaram nas mãos de Rodrigo Caetano e ele escolheu o Zé Ricardo, tá? Então não coloquem a faca na mão da criança, deixa do jeito que tá, mas com cobrança, com conversa, com troca de ideias. A troca de ideias, o debate no futebol é absolutamente saudável para todos os lados. Uma conversa, aquele papo daqui a pouco informal, num cafezinho do hotel, ou daqui a pouco na sala de um ou de outro, no treino, no CT, aquele bate-papo, para que o Eduardo Cudê consiga compreender e absorver outras ideias, e não é mudar o seu estilo de jogo, mas é daqui a pouco dar um passo atrás nas suas convicções, para ali na frente conseguir dar 2 passos para frente. Porque nesse momento ele quer dar o passo à frente, mas está batendo no muro, que é a sua convicção, que virou teimosia, a partir do momento em que as suas escolhas não estão funcionando. Então, para mim, é isso que acontece dentro do Inter, tá? Não dá para enxergar Eduardo Cudê como principal problema é cair exatamente na narrativa que a parte política do Inter quer. A parte política do Inter quer que o holofote fique na casa mata, tá? Como se o problema fosse todo Eduardo Cudê. Não, não. Os caras quase se pegaram a soco na semana passada, metade ou mais da metade da direção saiu, foi embora por divergências com o atual mandatário. O Marcelo Medeiros está sozinho, tem uma foto fantástica do colega Max Peixoto que mostra o Marcelo Medeiros sozinho ali de cabeça baixa na arquibancada, nas cadeiras do Beira-Rio assistindo ao jogo. Então o Inter tá assim, tá? O Inter é o famoso bang bang sem mocinho. Eu não lembro quem é que dizia isso, eu acho que era o mestre Cláudio Cabral, que falava em bang bang sem mocinho. É exatamente isso, não tem mocinho, tá? Nem quem saiu e nem quem ficou. O que não pode é a gente deixar esses caras seguirem no bang bang lá fora e vamos mirar no técnico, tá aqui o problema. Não, não. O Eduardo Cudê ele tem que ser cobrado, mas ele não tem que ser demitido não. O principal problema tá ali em cima, tá na política, porque a política está interferindo no vestiário do Internacional. Tá certo? Inscreva-se no canal, dá uma pausa no vídeo agora para te inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like. Se não deixou ainda, né? Deixa o like aqui no vídeo pra gente seguir crescendo aqui no canal. Valeu! Abraço, pessoal!